Olá, turma. É um prazer estar com vocês de novo. Hoje, com a disciplina Sociologia, vai estar no livro de vocês, começa na página 15, Diversidade Cultural. Esse vai ser o tema trabalhado. É um tema bem tranquilo, não tem muita dificuldade. Basicamente, você já sabe desse assunto, porque alguma vez você já tratou dessa questão da diversidade na nossa vida. E é muito fácil, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Então, continuando aqui nossa linha de raciocínio, ou dando início à nossa linha de raciocínio, o livro ele começa com uma introdução, falando dessa questão da diversidade cultural. Diversidade cultural porque cada sociedade possui seus valores e interpreta o mundo através desses valores. Não quer dizer que exista uma cultura superior e uma cultura inferior, como a gente viu ali no etnocentrismo. Toda cultura possui seus valores. Então, não existe uma cultura hegemônica e outra não hegemônica, não é uma cultura inferior, isso não existe. O que existe são diferentes formas de enxergar o mundo, e a partir dessas diferentes formas de enxergar o mundo é construído visões de mundo. Então temos diferentes visões de mundo, não é? A introdução do livro ele começa no seguinte ponto, ele começa falando dessa questão da globalização. Globalização, o que acontece com a globalização? Você tem a perda da identidade cultural, porque agora está surgindo uma cultura, uma espécie de uma cultura global, que abarca o planeta inteiro. O que a gente está vivendo nesse momento? Uma perda dessa identidade cultural. Você está assistindo culturas sendo desfeitas, mas você também consegue enxergar o contrário disso, a afirmação de determinadas culturas, como você tem aqui no livro, na página 16. Atenção a essa imagem aqui. Essa imagem ela é de um bairro em Nova York chamado de Chinatown, onde você tem a maior população chinesa fora da China. E o que você assiste nesse bairro em Nova York? Porque Nova York é uma cidade cosmopolita, representada ali por diversas culturas do mundo inteiro. Como São Paulo também é uma cidade cosmopolita, porque você encontra ali em São Paulo pessoas de toda parte do mundo. E o que você assiste em Chinatown? Uma afirmação da identidade chinesa. Porque você tem até uma reprodução da própria arquitetura. Você tem um pedaço da China nos Estados Unidos. Então você está assistindo essa afirmação da identidade. Ao mesmo tempo que a globalização pode promover esse fim dessa identidade cultural de um determinado país, você está assistindo também a afirmação. Um exemplo disso, de um exemplo de globalização, só retomando essa ideia, por exemplo, é a cultura K-pop, ali dos coreanos. Você nunca imaginou, pelo menos eu, ali nos anos 90, seguir essa linha desse K-pop. Mas isso é uma prova de uma cultura global. O que acontece ali, acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece na Europa, por isso desse fenômeno que existe. Então você tem uma padronização dos valores, promovido pela globalização. E você também tem a afirmação dessa identidade. Como eu falei ali do bairro de Chinatown, ou um exemplo que o livro também usa, aqui no Brasil, em Recife, nos anos 90, surgiu um movimento chamado Mangue Beat, que era a afirmação dessa identidade local. Então era uma banda que tinha ali várias influências rock and roll, influência do reggae e também a influência da cultura local, que era a questão do maracatu, essa era a palavra. Então eles faziam uma mistura, mistura de som, envolvendo vários elementos, O que você percebe nesse movimento chamado de Mangue Beat, gerado no Brasil nos anos 90? Uma afirmação da identidade local, uma afirmação da cultura, de uma cultura local. Então, ao mesmo tempo que o fenômeno da globalização, você assiste um fim de determinadas culturas, ela também pode promover a afirmação de uma identidade. Espero que nesse ponto tenha ficado claro essa questão da diversidade cultural. Diversidade cultural porque cada sociedade tem os seus valores e se organiza através em cima desses valores, os valores do bem e os valores do mal. Não existe uma cultura superior ou uma cultura inferior. O que existe são várias culturas.
né? Então, dando continuidade, agora eu vou entrar nessa parte aqui que chama, na página 16 ainda, diversidade cultural brasileira, não é? Diversidade cultural brasileira. Diversidade cultural brasileira. Então, o Brasil, por ter sido uma colônia, ele sofreu influência de várias culturas diferentes, né? Sofreu a influência da cultura local, que era uma cultura indígena, sofreu influência ali de uma cultura africana, mas também sofreu influência ali também de uma cultura europeia. Basicamente os portugueses, mas não somente os portugueses. Tivemos influência, por exemplo, da Holanda, dos franceses, várias influências aqui no nosso país. Então é difícil você falar de uma única cultura, por isso a questão de uma diversidade cultural no Brasil. Por quê? Porque temos diferentes matrizes culturais. Diferentes matrizes culturais. Então temos uma matriz africana, uma matriz europeia e uma matriz indígena, no mínimo, né? Ainda temos a influência também da Ásia, né? Então você tem toda uma influência. E é nesse momento, é nessa unidade aqui, né, diversidade cultural brasileira, que vai ser trabalhada essa questão de uma identidade nacional. Então você possui agora, por favor, página 17, tá, gente? Então você tem uma formação a partir dessas matrizes, dessas diferentes matrizes aqui, você tem a formação de uma identidade nacional, não é? É o que você vai ter um livro, por exemplo, que chama Visões do Paraíso. Não é? Então o Brasil, Visões do Paraíso, a identidade do Brasil, né? O Brasil é o país do samba, o país da mulata, o país do futebol. A identidade brasileira perpassa pela essa ideia do jeitinho brasileiro, de querer levar vantagem em tudo, né? Para você às vezes dar uma vantagem, levar uma vantagem numa pessoa, você tem que dar um prejuízo na outra. Então isso faz parte da nossa identidade, não é? Uma identidade nacional. Porque essa identidade nacional ela foi fabricada, ela foi construída a partir de diferentes matrizes para buscar essa ideia de uma coesão social, porque a identidade ela gera, não é, essa ideia de uma coesão, das pessoas estarem unidas em cima de um único ideal. Então essa é a importância da construção a partir dessa diversidade cultural. Então temos uma diversidade, essa diversidade ela é composta por diferentes matrizes e a partir dessas matrizes são construídas o quê? É construído o quê? A identidade, essa identidade nacional. Qual é a importância dessa identidade nacional? Não é essa ideia de coesão social, não é? Para você dar unidade territorial no país. Por exemplo, você tem ali o romantismo, né, final do século XVIII e século XIX, onde você tem um surgimento também do segundo modelo de Estado, que é o Estado liberal democrático. O que acontece nesse momento aqui, nessa criação desse segundo modelo de Estado, a partir da Revolução Francesa? Você tem a delimitação das fronteiras de cada país. Cada país então começa a construir essas fronteiras. Lá no Renascimento, Portugal foi o primeiro a promover essa unificação, não é? Mas a partir na história você tem uma afirmação dessas fronteiras. Mas o que promove essa unidade territorial? O romantismo ele vai falar de um espírito de um povo. O espírito de um povo é a mesma linguagem, o mesmo costume, as mesmas tradições, a mesma religião. Não é? Isso promove uma unidade territorial. Então você evita uma fragmentação. Você tem, através dessa ideia de uma identidade, uma coesão social. Atenção a isso. Você mantém uma sociedade unida. Porque apesar de toda diferença, existem elementos que todos participam desse elemento.
Então, daí a importância dessa identidade nacional, não é? Apesar da multiplicidade que a gente vive, a gente constrói elementos onde todos vão participar, não é? E você vai deixar um país mais coeso, não é? Então, fazendo essa leitura, não é, desse trecho aqui no primeiro parágrafo da página 17, a gente percebe o seguinte: era necessário definir, por vezes inventar, não é, o que constituía essa nação, levando em conta elementos como a história, idiomas, heróis nacionais, monumentos e representações oficiais, como a bandeira, o hino nacional e etc. Todos esses elementos visam estabelecer entre os brasileiros o sentimento de que, apesar da nossa diferença, pertencemos à mesma nação e compartilhamos características comuns. Então, essa é a importância dessa ideia de uma identidade nacional. Isso gera uma unidade territorial. Contudo, né, chegando aqui no terceiro parágrafo, continuando, né, contudo, a tentativa de definir uma unidade cultural para a nação muitas vezes implicou na supressão, né, de sua diversidade cultural. Então, apesar de toda a sua diversidade cultural, porque o título, o tema chama diversidade cultural, existiram elementos que foram valorizados e elementos que foram marginalizados. Marginalizados porque você tem um rio, né? O rio você tem um fluxo, então você tem uma margem direita e uma margem esquerda. Foi marginalizado porque foi jogado à margem, não é? Então você tem elementos, por exemplo, um exemplo disso, não é? Na Bíblia, quando foi construída a Bíblia, você teve ali uma referência. O que é essa referência? São as pessoas que estavam próximas de Jesus. Por isso que existem os evangelhos apócrifos, não é? Então, aqui na construção dessa identidade nacional, que foi algo que foi construído, foram valorizadas algumas peças da identidade e outras não, não é? Por exemplo, aqui uma peça que não foi valorizada, até hoje não é tanto valorizado, não é? Pensar numa religião nacional. Quando você pensa numa religião nacional, não é o cristianismo, porque o cristianismo ele é importado, não é? Você pensar uma religião nacional, você pensa no candomblé, você pensa no santo daime, você pensa na umbanda, mas isso de certa forma acaba até que sendo marginalizado, não é exaltado, não é? Então, continuando a nossa ideia, aqui então você tem elementos que são valorizados e elementos que são marginalizados, mas isso vai mudando ao longo da história, e o livro ele vai mostrando exatamente isso. O primeiro exemplo que ele dá de uma construção de uma identidade nacional é a questão da capoeira, que você tem até a imagem aqui de duas pessoas jogando capoeira, não é? A capoeira era marginalizada porque era uma luta disfarçada de dança que foi proibida na época do Brasil colônia, e ela só se torna legalizada em 1940 com Getúlio Vargas, não é? Que ele promove a capoeira, essa questão de uma identidade nacional, porque até então a capoeira não estava nessa questão da identidade nacional, não representava essa identidade nacional, que passou a ser representado mais para frente. Por exemplo, o samba, não é? O samba, dependendo do momento, por exemplo, Getúlio Vargas, de novo, ele proibia, não é, letras ali que exaltavam a malandragem, porque ele queria construir uma identidade nacional, ele não queria valorizar essa malandragem, o jeitinho brasileiro. Então o samba, ele buscava ali incentivar as letras que tratavam sobre a questão do trabalho, que valorizava a questão do trabalho, não é? Mas não é essa identidade, ela não é construída somente ali pela periferia, pelos marginalizados, ela também pode ser construída pela elite. Por exemplo, o exemplo que o próprio livro dá é a questão do futebol. O futebol era algo de uma elite, era praticado por uma elite, é um esporte que é importado, não é nacional, não é? Mas que ele acaba assumindo essa característica de uma identidade nacional, porque primeiro era praticado por uma elite que começa a ser aberto aos afrodescendentes. E hoje em dia, pelo sucesso que teve o futebol, eles se tornam algo compondo a nossa identidade nacional. Então o livro, nesse momento, ele vai trabalhar nessa questão dessa construção, né, da diversidade cultural e o que isso implica. A diversidade cultural implica na construção de uma identidade. Qual é a função dessa identidade? Promover uma coesão social, manter essa sociedade unida. Esse é o principal objetivo que temos, não é? E é isso que basicamente vai ser trabalhado, não é, nessa unidade.
Mais para frente a gente dá continuidade, a gente vai falar da questão ali, não é, do pensamento afro e depois da questão ali do pensamento indígena também, nessa construção da identidade. Mas basicamente a ideia é essa aqui, não é? Promovemos, existe uma diversidade cultural, não é? Dessa diversidade você precisa colocar um norte. Qual que é o norte? O norte ele é construído pela identidade, pelos elementos nacionais. O que representa esses elementos? Pode ser a bandeira, pode ser o hino nacional, mas também alguns elementos como o futebol, como o samba, como a capoeira. Isso ajuda na promoção dessa identidade que vai gerar uma coesão social. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, você pode me procurar no WhatsApp, que não tem problema nenhum. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.